Boa tarde, agora a gente vai para a 7ª aula e vamos tratar de alguns tipos de variáveis aleatórias discretas, que vai ser a variável de Bernoulli e a variável binominal. A variável aleatória de Bernoulli, nós vamos agora estudar alguns tipos dessas variáveis e a primeira vai ser a variável aleatória de Bernoulli. A variável aleatória de Bernoulli, ela é uma variável que vai descrever o resultado de um experimento com duas tentativas independentes, em que vai haver dois resultados possíveis, ou sucesso ou fracasso. O sucesso vai assumir o valor de 1 e o fracasso vai assumir o valor de 0. Para cada uma das tentativas, a gente vai ter o sucesso ou o fracasso. Exemplos deste tipo de variável, ele pode ser esse tipo de experimento. É um experimento simples, o mais simples, porque nesse experimento ele vai descrever apenas o fracasso, vai ser apenas dois resultados, né? Vai ser o fracasso ou o sucesso, não vai ter vários resultados. E alguns exemplos são, por exemplo, organismos que estão ausentes ou presentes, moedas caindo em cara ou coroa, ou animais se reproduzindo ou não se reproduzindo, por exemplo, um gato. Para isso, nós usamos a notação x Bernoulli, essa notação nós indicamos a variável aleatória x, que é o x, né? E o símbolo, esse símbolo tiozinho, ele é lido como distribuído como. Então, o x é distribuído como. E a variável, que é o x assume a variável x, que assume os valores dos sucessos, que seria só 1, né, no caso da variável de Bernoulli. No experimento, por exemplo, presente, capturado, reproduzido. E P vai representar a probabilidade de um resultado bem-sucedido. A fórmula para a variável aleatória é definida por essa fórmula, em que nós temos dois valores, que vai ser 0 ou 1. P vai ser o resultado, vai ser a probabilidade de sucesso, quando x for igual a 1, e 1 menos P vai ser a probabilidade de fracasso, quando x for igual a 0. Por exemplo, vamos tratar aqui um exemplo de variável de Bernoulli. Apesar de a variável de Bernoulli ela descrever apenas experimentos que têm dois resultados, sucesso ou fracasso, nós podemos definir a variável como um grande número de resultados como um ensaio de Bernoulli, se nós pudermos reduzir a gama de respostas a dois resultados. Por exemplo, no nosso exemplo do besouro redemoinho da aula passada, nós podemos, por exemplo, resumir um conjunto de 10 eventos reprodutivos de besouros redemoinhos. Pode ser analisado como uma única tentativa de Bernoulli, onde o sucesso vai ser definido como resultado, que dê exatamente 6 descendentes, e o fracasso vai ser rotulado como resultando menos ou mais de 6 descendentes. Então, no sucesso, exatamente 6 descendentes, nós temos 4 sucessos de 6 descendentes, que é 3 e 3 aqui, 2 e 4 aqui, 4 e 2 aqui também. 4 resultados de sucessos, que seria 4 dividido por 10. Em fracasso, nós temos os restantes, né? Que é x0, que é 1 menos p, que no caso seria 6 sobre 10. No caso, o fracasso seria 0,6 e o resultado de sucesso seria 0,4. E pode ser representado através de distribuição, em que o 0 aqui vai representar o fracasso, que é de 0,6, e o 1 vai representar a probabilidade de sucesso. No mesmo caso aqui, vai ser a probabilidade que vai ser igual, o sucesso vai ser, está trocado aqui. Aqui está trocado os dois, aqui seria P igual a 1, e aqui seria 1 menos P igual a 0. Como a característica básica da ciência experimental é a replicação, raramente nós conduziríamos uma única tentativa de Bernoulli. Em vez disso, nós conduziríamos várias tentativas de Bernoulli em um único experimento. Nós definimos uma variável aleatória binominal, aleatória binominal x, como o número de resultados de sucessos que nós obtemos nesse experimento de várias tentativas de Bernoulli. E observe que os valores para essa variável elas vão ser não apenas de 0 ou 1, mas vai ser de 0, 1, 2, 3, até a quantidade de tentativas. N tentativas de Bernoulli.
Nós representamos essa variável aleatória binominal por x, o tracinho, bin, np, em que, para indicar que a probabilidade de obter o x, resultados de sucesso, em n tentativas de Bernoulli independentes, onde a probabilidade P de resultado de sucesso de qualquer evento é P. Então, a probabilidade de sucesso de qualquer evento é P. Observe que se a gente tivesse um n igual a 1, então a variável binominal x ela é equivalente a uma variável aleatória de Bernoulli, porque o resultado seria 1. Nós temos algumas condições para o experimento de Bernoulli com n tentativas, ou para a variável binominal. No caso, na variável binominal, o experimento ele deve ser repetido um número fixo de vezes, ou seja, n vezes. Temos n vezes tentativas, temos n tentativas no experimento de binominal. E cada tentativa ela vai ter apenas dois resultados, que seria o sucesso e o fracasso. Os resultados possíveis são então os mesmos para cada tentativa. Então, cada tentativa ela vai ter o mesmo sucesso ou o mesmo fracasso. Vai ser os mesmos resultados. Por exemplo, ou vai ser uma cara ou vai ser coroa. Então, se definimos cara como sucesso, vai ser sempre cara, sucesso, ou então coroa, fracasso, fracasso. Não vai ter mais do que esse sucesso ou mais do que outro fracasso, mais do que outro resultado. A probabilidade de sucesso ela vai permanecer a mesma para cada tentativa e é sempre P. Então, a probabilidade de sucesso vai ser P e ela vai se manter sempre a mesma em cada tentativa. E as tentativas são independentes, ou seja, um resultado de uma tentativa não vai interferir no resultado das outras tentativas. A probabilidade de obter o x sucessos para uma variável aleatória binominal ela é dada por essa seguinte fórmula, onde n ele vai ser o número de tentativas, x vai ser o número de resultados de sucessos que nós estamos tentando descobrir. O x, para você perceber, ele sempre vai ser menor ou vai ser igual a n, porque isso vai depender da quantidade de tentativas que a gente tem no nosso experimento. E a notação n e o símbolozinho de exclamação, ele é chamado de fatorial de n. E ele vai significar que nós temos que multiplicar n vezes n menos 1, n vezes n menos 2, vezes cada número inteiro, até 1. Por exemplo, se aqui fosse 5, nós multiplicaríamos 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, até 1. Então, até dar o 1, multiplicando os números, multiplicando esses números. Essa equação da variável binominal, ela vai ter três componentes, como você pode ver, que são este componente, o primeiro componente, o segundo componente e o terceiro componente. O primeiro componente, ele é conhecido como coeficiente binominal, e ele pode ser escrito com diferentes notações que a gente vai ver mais brevemente à frente. Ele significa, esse coeficiente binominal, que ele é necessário porque há mais de uma maneira de obter a maioria das combinações de sucesso, ou seja, há várias combinações de sucesso. Então, há várias maneiras de obter a combinação de sucessos e fracassos. E à medida que o número de tentativa n aumenta, o número de combinações de sucesso aumenta. Então, seria muito difícil a gente calcular todas essas combinações. Por isso que existe esse coeficiente para saber as maneiras de obter x sucessos. O segundo elemento, componente da fórmula, é a probabilidade de sucesso. Ele calcula a probabilidade de obter x sucessos independentes, cada um com a probabilidade P. Já o segundo componente, ele é a probabilidade de obtenção de n menos x insucessos ou falhas, fracassos, cada um com a probabilidade de 1 menos P. Observe que a soma de x sucessos e dos nx fracassos, o computador está parado, e do nx fracassos, ele é apenas n. X mais n menos x vai ser o número de tentativas que a gente está fazendo no nosso experimento. Já a probabilidade de obter x sucessos mais a probabilidade de obter menos 1 menos p fracassos, ele vai ser igual a 1, né? Porque é a probabilidade inteira. Aqui a gente vai perceber de maneira mais detalhada o que é o coeficiente binominal através de um exemplo. Existem muitas notações diferentes para usar que resumem o coeficiente binominal, mas todos esses são equivalentes.
A, N, o K aqui pode ser X, X ou N. O K é a mesma coisa que X ou N. E eles podem ser lidos como N, escolha X. Por quê? Porque nós determinado número de tentativas, nós vamos determinar X ou K, que é a mesma coisa, que é o número de resultados que nós temos interesse, dado aquele experimento que tem N tentativas. A diferença entre cada uma delas é que algumas são mais fáceis de digitar, por exemplo, tem esse daqui, N sobre K, e que ou algumas têm uma forma de atalho, como essa daqui, que é uma forma mais de atalho, na qual as multiplicações são escritas de forma mais explícitas e alguns cancelamentos já foram feitos. Então, é importante a gente saber que o coeficiente binominal ele é necessário porque há muitas maneiras de obter a maioria de combinações de sucesso e fracassos. E à medida que o número de tentativas ainda aumenta, o número de combinações de sucesso aumenta, e por isso que a gente precisa dele para calcular esse número de combinações. Nesse exemplo, nós vamos considerar o seguinte exemplo. Considere o seguinte conjunto de 5 peixes marinhos, o bodião, o plênio, o cóbio, a ínguia e a donzela. Quantos pares únicos de peixes podem ser formados? Para saber isso, a quantidade de peixes que podemos ser formados, a gente pode combinar ela através de simplesmente tentando fazer essas combinações. Como temos 5 animais, nós combinamos um com o outro. Se são pares, são 2, né? Então, a gente combina cada um deles. Observe que existem 2 maneiras de combinar. Por exemplo, existe esta maneira e esta maneira. Veja que são os mesmos pares, só que o pleno está aqui em primeiro e aqui o pleno está em segundo. Então, são a mesma coisa, só que em ordens diferentes. E o coeficiente binominal ele também considera isso. Para resolver essa questão, a gente poderia saber que no caso existe 10 pares únicos. Nós só consideraríamos um desses, porque no coeficiente binominal a gente desconsidera a ordem. Então, esse par é a mesma coisa que esse par. Warsi e plane é a mesma coisa que plane e Warsi. Warsi e Cobb é a mesma coisa que Cobb e Warsi. Então, a gente consideraria que existe apenas 10 pares e conjunto de 5 peixes marinhos. Podemos fazer isso através do coeficiente binominal da fórmula inteira. Primeiramente, a primeira etapa, a gente define nx. O n é o número de tentativas, que no caso seria 5 peixes, né? E o x seria o número que a gente está interessado, que seria pares únicos. Para aplicar a fórmula, a gente aplicaria simplesmente o fatorial de 5, que é o n fatorial, né? Que daria 120. 2, que seria 2 fatorial, que daria 2, e 5 menos 2 fatorial, que daria 6, e multiplicaríamos. O resultado seria 10, que seria o número correto que nós já obtivemos aqui fazendo todo o procedimento. É importante saber que o x ele é importante, esse x aqui, ele desconsidera a ordem dos resultados. Se nós não considerarmos o x, nós obteremos o valor de 20, que foi esse aqui, mas a gente desconsidera a ordem dos pares únicos. Então, nós só consideramos os pares sem considerar a ordem. A gente também pode utilizar a fórmula de atalho, que no caso aqui seria diminuir n menos x ou n menos k mais 1, que no caso seria 4, porque é 5 é o n, 2 é o k ou x, mais 1 que daria 4. Então, este seria o valor, o último valor do fatorial. No caso, seria 5 vezes 4, que daria o mesmo resultado de 120. A partir daí, no caso aqui, que no caso seria 20, né? 5 vezes 4. Que não fizemos todo o procedimento do coeficiente binominal, porque aqui é uma fórmula de atalho. A partir daí, sempre haverá o mesmo número de fatores no numerador e no denominador. Então, se isso é verdadeiro, aqui multiplicaríamos o 2 vezes o 1, que seria 2. Então, 20 dividido por 2 daria 10 e seria o nosso resultado, quantos pares de únicos nós teríamos formados, dados esses 5 peixes. A partir daí, aqui a gente vai fazer um exemplo de variável binominal, utilizando a fórmula toda completa, o coeficiente binominal e a probabilidade de sucesso e a probabilidade de insucesso.
No exemplo, se diz que 80% das pessoas que compram seguro para animais de estimação, elas são mulheres. Se 9 proprietários de seguros para animais de estimação foram selecionados, aleatoriamente, encontra a probabilidade de que exatamente 6 mulheres dessas 6 pessoas, proprietários, sejam mulheres. Para saber isso, a gente tem que identificar o N do problema. No caso, o N do problema, usaremos e depois usaremos nossa fórmula de exemplo. Primeiramente, no N, ele vai ser o número de selecionado aleatoriamente, ou então o número de tentativas, que no caso aqui seria 6 proprietários, ou 9 proprietários. Então, o N vai ser igual a 9. O X do problema é o número para o qual você deve encontrar a probabilidade, e no caso aqui é 6 mulheres. Então, o X vai ser 6. Vamos trabalhar a primeira etapa da fórmula, que seria o coeficiente binominal. Então, nós determinaríamos quais são as combinações possíveis dentro do nosso problema e seria igual a 84. A partir daí, nós encontraríamos a probabilidade P e a probabilidade PQ, de Q, ponto P. E a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso, que no caso seria a probabilidade de sucesso seria 0,8, que seria 80% que já foi dada, já que é assim, a probabilidade de falha, como sabemos, é 1 menos P, que no caso seria 0,2, que 1 menos 0,8 seria menos 0, seria 0,2. Depois, trabalhamos a segunda parte da fórmula, que seria P elevado a X. No caso, P é igual a 0,8 e X é igual a 6. Então, 0,8 elevado a X vai 0,26. Na segunda etapa, nós trabalhamos a terceira etapa, que seria trabalhar a terceira parte da fórmula, que seria 1 menos P elevado a N menos X, que no caso seria 0,2, N menos X vai ser 3, né? 9 menos 6 é 3, que o resultado seria 0,008. A partir daí, nós podemos multiplicar todas essas três etapas da fórmula e obteríamos que essa chance desses proprietários serem mulheres seria 0,1,76. Aqui nós podemos jogar isso no app, que daria o número de N é 9, o número de X é 6 e o número de probabilidade que a gente sabe é 0,8. E o nosso resultado seria 0,17, que aqui pode ser representado através do gráfico. A probabilidade de obter 6x, se esses proprietários serem 6, vai ser igual, como podemos ver aqui, mais ou menos 0,17. Aqui a probabilidade de obter 7, por exemplo, é quase 0,3 e assim por diante. A probabilidade de obter 8 é quase 0,3 também e assim por diante. Aqui teremos outro exemplo de variável binominal, só que agora a probabilidade binominal cumulativa de obter 45 ou menos caras em 100 lançamentos de moeda. Uma probabilidade binominal cumulativa, ela vai se referir à probabilidade de que a variável aleatória binominal ela caia dentro do intervalo especificado. Por exemplo, aqui vai ser obter 45 ou menos caras. Então, essa probabilidade binominal, ela, por exemplo, ela pode ser maior ou igual ao limite inferior declarado ou menor ou igual ao limite superior declarado. Aqui ela vai ser o quê? Igual ou menor ao limite inferior declarado. No caso aqui, seria 45 ou menos de caras. Para resolver esse problema, nós usamos a formulazinha e nós calculamos as 46 probabilidades individuais. Cada probabilidade individual usando a fórmula binominal. A soma de todas essas probabilidades, ela vai ser a resposta que nós buscamos. Então, nós calcularemos cada uma dessas, utilizando essa forma, cada uma dessas probabilidades. A primeira probabilidade, por exemplo, seria, aqui é o que nós estamos calculando, né? Que seria x ser menor ou igual a 45, dado que nós temos 100 tentativas e a probabilidade de cada uma é 0,5. Então, ela seria igual à soma de todas as probabilidades de x menor ou igual a 45. Então, a primeira probabilidade, nós calcularemos a primeira probabilidade, que seria x igual a 0 com n 100 e com probabilidade P, mais B, que seria a outra probabilidade, de x igual a 1, depois x igual a 2, depois x igual a 3, até x igual a 45. E somaríamos todas essas probabilidades,
que daria 0,184. A gente pode ver isso aqui através do gráfico. Colocaremos o n, que é 100, o x, que é 45, o p, que é 0,5, e obteremos o mesmo resultado, que é 0,184. Vamos observar aqui no gráfico que toda essa probabilidade acumulativa é o quê? É x menor ou igual a 45. Então, tudo isso aqui é o que nós estamos procurando. X menor ou igual a 45. Somamos todas as probabilidades para dar a probabilidade que nós estamos interessados, que nós buscamos. É importante perceber que nós podemos representar essas probabilidades binominais. A partir da função de distribuição de probabilidade, que é esta daqui, a fórmula binominal, nós podemos construir uma tabela e representar graficamente, e também podemos representar graficamente, através do histograma, a probabilidade de encontrar cada resultado possível de uma série de tentativas Bernoulli. E este histograma ele é chamado de distribuição binominal. Por exemplo, se nós considerarmos uma variável aleatória Bernoulli, para a qual a probabilidade de sucesso é igual à probabilidade de falha, por exemplo, 0,5, por exemplo, como jogar moedas, nosso experimento ele constituirá em jogar uma moeda justa 25 vezes. Então, nós vamos jogar moeda justa 25 vezes. Em n, então, vai ser igual a 25. E nossos resultados possíveis são dados pelo número de espaço amostral de casos, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, até 25. Cada resultado, xi, ele é uma variável aleatória binominal. E a probabilidade de cada resultado é dada pela fórmula binominal, a qual nos referimos como função de distribuição de probabilidade, porque é a função que fornece o valor numérico da probabilidade de cada resultado no espaço amostral usando nossa fórmula para uma variável aleatória binominal. E nós podemos o quê? Podemos tabular as probabilidades de todos os resultados possíveis de 5 moedas nessa tabela que nós já estamos representando aqui, em que a primeira coluna ela vai fornecer toda a gama de números possíveis de resultados de sucesso em 25 tentativas, de 0 a 25, e a segunda coluna ela dá a probabilidade de obter exatamente esse número de sucessos calculado a partir da fórmula binominal. Permitindo um erro de arredondamento aqui, essa probabilidade soma 1, a área total sobre a curva de probabilidade que nós estamos olhando, observando. E observe que o binômio com P igual a 0,5 dá uma distribuição perfeitamente simétrica de sucesso centrada em torno de 12,5, mais ou menos por aqui. Aqui mais ou menos aqui também, quer dizer, 12,5 é mais ou menos por aqui. E nós podemos desenhar, como aqui é o histograma, né? Essa tabela aqui, como um histograma. E o histograma pode ser representado de duas maneiras diferentes. Em que o primeiro, os valores de x aqui, do eixo y, do eixo x, eles podem ser no valor do eixo y, eles são a probabilidade, e do x, eles são o número de resultado, o número da variável relatória x. Por exemplo, o número de caras, 5, 10, 15 e assim por diante, em 25 tentativas, onde a probabilidade de cada um é 0,5. Nesta interpretação, nós referimos a figura como a distribuição de probabilidade. Em segundo lugar, nós também podemos reinterpretar os valores do eixo y, nossas probabilidades, como uma frequência relativa esperada de cada uma dessas variáveis aleatórias em um grande número de experimentos, cada um com 25 repetições, digamos que fizemos 25 repetições para cada um desses, e ele definir a frequência relativa correspondente à definição formal de probabilidade de cada unidade no capítulo 1. Também a base do termo frequentístico que nós vamos estudar mais à frente para redescrever as estatísticas baseadas na frequência esperada de um evento, com base em um infinita grande número de tentativas. Nós podemos observar aqui que a forma exata da distribuição binominal ela vai depender do número total de tentativas que nós estamos fazendo e da probabilidade de sucesso P. Por exemplo, aqui nós temos 25 tentativas e 0,5 P. E veja que o gráfico está nessa posição. Quando nós colocamos 25, a mesmo número de tentativas, mas aumentamos nossa probabilidade,
nós percebemos que o gráfico se desloca para cá. É um grande número de tentativas que dá resultados de sucesso. Se diminuíssemos essa probabilidade, então ela se deslocaria para a esquerda. Então perceba que alterar o número de tentativas ou o número de sucesso, o número de probabilidade de sucessos, nós alteramos a nossa fórmula do gráfico. Aqui nós vamos tentar explicitar a diferença entre a variável Bernoulli e a variável binominal, através de um exemplo de rixa. O censo da presença de rixa mariana, que é essa planta aqui, fornece um bom exemplo para diferenciar uma variável Bernoulli e de uma variável binominal. A ocorrência de x é uma variável aleatória, x de Bernoulli, que assume dois valores resultados. X é igual a rixa quando o rixa está presente e vai ser igual a 1, que é o sucesso, e x igual a 0, que é a falha, o fracasso, quando o rixa está ausente. Se nós quiséssemos saber a probabilidade de rixa estar presente em apenas uma cidade, nós teríamos uma tentativa de Bernoulli e seria uma variável de Bernoulli, porque estaríamos interessados em apenas um sucesso ou um fracasso. No entanto, se quisermos saber a probabilidade de rixa aparecer em 10 cidades, entre as 349 cidades de Massachusetts, nós teremos vários resultados de sucesso e não apenas um. Nós teríamos réplicas de tentativas Bernoulli, portanto seria uma variável binominal. A probabilidade de que rixa esteja presente em uma cidade, como nós já sabemos aqui, é de 0,02. Assim, se um censo de uma única cidade, há apenas 2% de chance de encontrarmos rixa. Então, entendendo o nosso problema, nós estamos no Massachusetts, que tem 349 cidades, e nós estamos interessados na presença e ausência de rixa. Se nós estamos interessados na presença ou ausência em uma única cidade, nós temos uma tentativa de Bernoulli. Agora, se nós estamos interessados em várias cidades, e nós consideramos os vários x dentro dessas cidades, nós estamos considerando uma variável uma variável binominal. E aqui vamos tentar resolver esse caso, que estamos interessados no problema de qual seria a probabilidade esperada de que a rixa ocorra em 10 cidades e não em qualquer uma das 339 cidades restantes. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é resolver a primeira questão, que seria qual seria a probabilidade de rixa estar presente e a probabilidade de rixa estar ausente em cada cidade, que seria o P, descobrir o P, e o 1 menos P. No caso, como a gente sabe, o P é 0,02. Se o P é 0,02, o 1 menos P seria igual a 0,98. Forma de dimensão, cada evento e cada ocorrência em uma única cidade, nosso ensaio Bernoulli, deve ser independente. Então, estamos lidando com experimentos que as tentativas são independentes, os resultados são independentes para poder resolver. E se utilizar essa fórmula, teria que ser independentes. A segunda questão seria qual a probabilidade de rixa ocorrer em duas cidades específicas. Como nós lembramos, que nós já sabemos que isso é um evento compartilhado, então, que é A e P. Então, seria a intersecção de A e B, que no caso aqui, como a probabilidade de rixa ocorrer em uma cidade é de 0,02, a probabilidade de ocorrer em outra cidade também seria de 0,02, então seria apenas multiplicar 0,02 vezes 0,02, que daria 0,0004. A terceira questão seria qual a probabilidade de rixa ocorrer em 10 cidades específicas. Por extensão, a gente pode utilizar P sobre X, que no caso seria elevado a 10, que seria o número de cidades que a gente está interessado, que daria este número aqui. Qual seria a probabilidade de obter uma cidade com rixa e outra sem rixa, se escolhermos quais duas cidades, escolhendo qualquer duas cidades ao acaso? Então, seria um evento compartilhado e nós multiplicaríamos essa probabilidade. Então, seria P 0,2 vezes 0,98, que daria 0,0196. A quinta questão seria qual a probabilidade de rixa ocorrer em um determinado conjunto de 10 cidades em Massachusetts.
a gente multiplicaria esses dois, que seria 0,02 elevado a 10, vezes 0,8 elevado a 339 cidades, que seria n menos x, né? 349 menos x, que é 10, seria 379, e encontraríamos este número. Mas nós estamos interessados não apenas na probabilidade de que ocorra em 10 cidades de Massachusetts, nós queremos saber que ocorre em 10 cidades de Massachusetts e que não ocorre nas outras restantes cidades, nas outras 339. Para isso, a gente utilizaremos o coeficiente binominal, que obteremos esse valor para ele, 6,5 vezes 10 elevado a 18, e já que nós temos o nosso coeficiente binominal, nós poderíamos multiplicar todos os três partes da fórmula, o que daria 0,07. Então, 0,7 seria a nossa probabilidade esperada de que risco ocorrer em qualquer das cidades e não em qualquer outra das 339 cidades restantes. Aqui está uma demonstração no gráfico das 349 cidades, N, 349 cidades, X é a quantidade de cidades que estamos interessados, o número de sucessos, e P seria 0,02, que seria a probabilidade de sucessos, e aqui está a nossa probabilidade, que seria 0,07. Aqui no gráfico podemos ver também X, o nosso número de sucessos, em que aqui estamos 10, e aqui nossa probabilidade de sucesso, que mais ou menos seria 0,077. Uma coisa importante é diferenciar entre a variável Bernoulli e a variável binominal. Uma variável aleatória que segue uma distribuição de Bernoulli, ela pode ser apenas dois valores, como nós já aprendemos, que seria 1 ou 0. Só tem dois valores possíveis. Já uma variável binominal, ela segue uma distribuição binominal e ela pode assumir vários valores, não apenas o 0 ou 1. Ela pode assumir 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, essa seria a diferença básica entre a variável Bernoulli e a variável binominal. E é isso por hoje.